Fala pessoal, estamos de volta aqui com a série de vídeos explicativos sobre os principais exames aí de vestibulares. Hoje vamos dar um panorama aí sobre o Enem, né? Vamos tentar tirar um pouco das dúvidas aí sobre o Enem, né? Falar um pouco sobre hoje um dos principais exames que nós temos aí de ingresso ao ensino superior, certo? Então basicamente eu costumo colocar que o Enem ele coloca, né, ele traz para a gente um leque muito grande de possibilidades, principalmente porque o Enem nos últimos anos ele se tornou a principal forma, né, de ingresso ao ensino superior, tanto o ensino superior público quanto privado, né, e fora outros benefícios que nós temos, né. Então, assim, o Enem ele é o principal exame hoje, né, e cada vez mais ele está incorporando, né, coisas a mais, né, em benefício dos alunos, né, oportunidades que os alunos podem ter através dessa única prova, né. É um único exame que o aluno presta e a partir da nota ele pode, né, pleitear várias coisas. Então, basicamente assim, o Enem, nós temos aí como primeiro foco aqui, né, o SISU, tá? O SISU, né, é o sistema, né, do governo federal aí para que você possa ingressar na universidade pública ou instituto federal, né? Os institutos federais também fazem o uso da nota do Enem. Antigamente, as universidades públicas elas tinham vestibular tradicional, né? Hoje em dia são poucas, né? São um número bem pequeno de universidades que permanecem com vestibular tradicional. E mesmo as que permanecem ainda fazem o uso da nota do Enem como uma pequena porcentagem ali de incremento na nota. Mas assim, quase que 90% já está na modalidade do Enem mesmo, está buscando somente a nota do Enem como forma de ingresso. E esse ingresso ele é feito pela inscrição no SISU, né? Assim que sai a nota do Enem, a sua nota do Enem, geralmente em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, assim que sai o boletim de desempenho do Enem, na semana seguinte já começa a inscrição do SISU, né? Então, basicamente você entra com o seu login e senha do Enem, né, para se inscrever no SISU, e aí você escolhe o curso que é a sua primeira opção e segunda opção em uma universidade pública de qualquer lugar do Brasil, né? Qual que é a vantagem, né, disso? Antigamente nos vestibulares você tinha que se deslocar até a região, né? Você mora em Minas e quer fazer uma universidade no Rio Grande do Sul, então você tinha que se deslocar de Minas até o Rio Grande do Sul para fazer o vestibular. Então você tinha o custo de viagem, né, da passagem, hospedagem, etc. Agora não, você pode fazer a prova no seu lugar, de onde você mora mesmo, e concorrer a qualquer lugar do Brasil, tá? Então isso é muito bom, isso é muito vantajoso para a galera aí, né? Então funciona dessa forma, quando você pegar a sua nota, você vai entrar no portal lá do SISU, fazer sua inscrição e escolher as duas opções de curso que você quer, né? Lembrando que as notas, né, uma maratona, né? Então você vai ter aí, de acordo com a sua nota, você vai buscar aquele curso, né, desejado ou que a sua nota der, né? Tem uma nota de corte, cada curso tem uma nota de corte, essa nota de corte varia ao longo da semana, né? Nós faremos um vídeo aí só sobre o SISU, sobre o ProUni, sobre o FIES, então não se preocupe que teremos um vídeo explicando detalhadamente cada tópico desse. Hoje eu só vou falar de maneira mais geral mesmo. Então o SISU é para ingressar na universidade pública, tá? Universidade gratuita, pública. Quais são os requisitos? Você não pode tirar 0 na redação, tá? Se você zerou a redação, você não pode participar. Basicamente é isso, você tem que ter a nota superior a 0 na redação. Então, Universidade Pública, SISU. Nós temos na sequência também o ProUni, tá? ProUni, Programa Universidade para Todos, é um outro programa do governo federal, que aí você consegue ingressar na universidade particular, mas com bolsa, tá? Então, dependendo da sua nota, você consegue de 50% ou 100%, ou seja, você pode conseguir uma bolsa de 100% e não pagar um centavo, né? Cursar na universidade particular de sua preferência. Então, de repente, você tentou na universidade pública que você queria, não deu certo, né? Sua nota não foi suficiente, você se inscreve no ProUni, e aí, se tudo der certo, sua nota vai se encaixar em algum curso lá. Você conseguindo 100%, você não vai pagar um centavo, né? Existe outra modalidade de 50%, que aí você pagaria metade, né? Você paga metade do curso, tá? É só isso. Se você conseguiu 100, você não vai pagar um centavo, né, pelo curso. Se você conseguiu 50, você vai pagar só metade da mensalidade, tá? Lembrando que é universidade particular. Você vai cursar aqui na universidade particular. Basicamente,
o requisito, né? O pré-requisito é muito semelhante ao SISU, você não pode ter zerado a redação, só que além disso tem algo a mais, né? Você não pode ter nota inferior a 450 pontos. A sua média geral da nota do Enem tem que ser superior a 450, tá? Beleza. Nós temos aí também o FIES, né, que seria uma terceira opção. A terceira opção aí que nós temos, o FIES, é para também entrar na universidade particular, só que nesse caso é por meio de financiamento, tá? Diferente do ProUni, que o governo banca sua mensalidade de 100% ou de 50%, aqui não. Aqui, o que acontece? Você financia essa mensalidade, esse curso seu. O governo vai fazer o seguinte, ele te oferece a oportunidade, né, de você se inscrever, cursar e tal. Você não vai pagar de imediato as mensalidades, o governo, de certa forma, ele banca para você as mensalidades, e aí, depois que você estiver formado, aí sim você vai retornar esse dinheiro. Então, é uma espécie de financiamento, tá? É um financiamento diferenciado. Então, se você tem um curso de 4 anos aí, que você queria fazer, você vai conseguindo o seu cadastro no FIES, sendo tudo aprovado e tal, você vai ingressar nesse curso e aí você vai cursar os 4 anos, né? Se o curso for de 4 anos, você vai ter um período aí de 1 ano, mais ou menos, aí para você começar a pagar, 1 ano e meio para começar a pagar. Depois dos 4 anos, você vai começar a pagar esse curso e geralmente você expande as parcelas aí, né, a um número muito grande, né? Dependendo do número do período do curso. Então, se for 4 anos, então 4 vezes 4, 16, então você teria mais ou menos aí 16 anos para você cursar, terminar de pagar, né? As valor das parcelas seria diluídos, né? O custo total do curso seria diluído aí nesse período, né? 4 vezes o tempo que você gastou para concluir o curso. Se for um curso de 5 anos, né? Curso de Direito, por exemplo, 4 vezes 5, 20. Então, você teria aí mais ou menos aí 20 anos para poder terminar de pagar o curso, né? É feita uma simulação, então, quando você faz sua inscrição lá no FIES, no próprio portal, no próprio site lá, ele já gera uma simulação, então você vai ter noção de quanto vai ser as parcelas e quanto que vai ser a primeira data, né? O primeiro valor, você vai pagar quando a primeira parcela, quanto será, né? Qual será o valor, né? Você tem o espelho de todas as parcelas até a última. Você vai saber quando você vai pagar a primeira, quanto vai custar e quando será a última e quanto vai custar, tá? O valor ele vai ser, de certa forma, decrescente. Salvo engano, ele é decrescente. Então, quer dizer, crescente, aliás. Ele vai das parcelas menores para as parcelas maiores, mas são valores bem pequenos, não são valores tão altos assim, né? Então, pré-requisito aí para o FIES, a média das notas tem que também ser superior, né? Igual ou superior a 450 pontos, e você também não pode ter zerado a redação, né? Antigamente o FIES não, o FIES bastava não ter zerado a redação, agora não. Como a procura ficou muito grande, então eles limitaram também a no mínimo 450 pontos. Em 2016, nós também tivemos uma novidade que é o seguinte, até onde eu sei, quase ninguém conseguiu 100%, acho que ninguém conseguiu 100% do curso, né? A porcentagem que você tem de desconto, de contrapartida lá, ela depende muito da sua renda. Então, vai ter um questionário socioeconômico lá e tal, você vai ter que comprovar os dados, a renda. Quando você preencher tudo isso, o sistema vai gerar a sua porcentagem. Então, teve gente que pela renda só conseguiu 85, 90. Eu sei que, pelo que eu percebi esse ano, quem conseguiu mais conseguiu 93,5, tá? Porque aumentou a porcentagem de juro, né? A sua contrapartida de juro aumentou. Então, antigamente, você pagava a cada 3 meses algo em torno de R$50, que seria equivalente aos juros, né? Diluir um pouquinho aí os juros, né? Você só ia pagar esse valor a cada 3 meses. Agora não, agora pelo que eu percebi, você vai ter aí, todo mês você vai pagar uma taxinha, porque você não vai conseguir os 100% do curso, você vai conseguir muito perto disso, tipo 93,5. Então você pagaria aí R$60 por mês, R$70, R$80 por mês, ao longo do curso, né? Porque seria equivalente aí que o governo ia cobrir só 93,5% do curso e você ia arcar com o restante, né? E aí mais aquela mensalidadezinha, a parcelinha lá da diluição dos juros,
que seria aí algo próximo de R$ 50 por aí, que é a cada 3 meses. Então a novidade é que você acaba pagando aí no máximo R$ 100 aí, né, por mês, e a cada 3 meses provavelmente você tenha que pagar aí os juros, né, da questão dos juros. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Então teve essa novidade, antes não era, antes só tinha o esquema de você pagar a cada 3 meses os juros, agora você também tem que pagar uma parcelazinha da mensalidade, né? Isso se você conseguiu 93,5, teve gente que conseguiu 80, né? Então aí vai pagar governo banco 80% e você arca com 20, né, da mensalidade, 20%. Outro esquema que nós temos aí pelo Enem é você poder cursar os cursos técnicos, né, principalmente do Sistema S, né, o Pronatec está aí para oferecer aí, né, uma forma de ingresso ao ensino aí das escolas técnicas, né, Senai, Senac, né, e outras conveniadas, e em alguns casos elas te oferecem até com bolsa, né? Por exemplo, o Senac ele é pago, né? Então você não pagaria nada pelo curso. Em alguns deles você até conseguiria uma bolsa, uma taxazinha para você custear a sua passagem, alguma coisinha assim. Aí varia de acordo com o curso, né? Com a instituição também. Então cabe aí estudar perfil de cada instituição, se tem algum curso que te interessa, você tem que pesquisar lá sobre como funciona, né? Se você somente vai ter direito ao ingresso ou se você vai ter algo mais, né? Uma bolsazinha. Mas de qualquer forma, né, é a forma de ingresso também nessas instituições de ensino, né, nas escolas técnicas, ok? Nós temos também o Ciências Sem Fronteiras, né? Ciências Sem Fronteiras é uma forma de você cursar a universidade no exterior, né? Então você pode cursar parte da sua graduação fora do Brasil. Você se inscreve no programa Ciências Sem Fronteiras e aí, se você tem todos os pré-requisitos lá, você escolhe uma universidade, né, do exterior, e aí, se você for aceita por ela, né, enviando a documentação, você cursa a universidade fora. Só que aqui, nesse caso, para o Ciências Sem Fronteiras, você necessita de estar cursando você tem que estar dentro de algum curso aqui no Brasil. Então você já tem que estar numa graduação aqui no Brasil. Diferente do SISU para a Unifies e para a Anatec, não, que você terminou o ensino médio ainda, você não está dentro do ensino superior. Aqui não, aqui no Ciências Sem Fronteiras você precisa estar cursando o Ciências Sem Fronteiras, né, Ciências Sem Fronteiras, está cursando uma graduação. E aí você pode pleitear o Ciências Sem Fronteiras. Cabe ressaltar o seguinte, ele usa a nota do Enem não como forma exclusiva para você poder cursar. Isso aqui é apenas para ele te dar um bônus, uma classificação. Você ganha uma nota a mais, né, algo mais ali, um incremento na nota, né, da sua inscrição no programa, fazendo uso da nota do Enem, tá? A tendência é que se possa fazer o Ciências Sem Fronteiras somente se você tenha feito o Enem. Se você não fez, você não pode, tá? Em geral, essa é a tendência, tá? Agora, uma outra coisa que nós temos aí é o seguinte, o Ciências Sem Fronteiras, atualmente ele contempla só mais os cursos de ciências exatas, tá? Áreas da saúde, alguns cursos também, agronomia, tá? Algum curso assim, né, mas não pega muitos cursos de outras áreas, né, de humanas, ciências sociais, e acaba não pegando. Então, por enquanto, ele é meio que exclusivo aí de área das exatas aí, né, e cursos na área da saúde, de tecnologia também, tá? Agora, algumas universidades de Portugal, né, são 6 agora. Em 2016 são 6 universidades, todo ano está aumentando uma, geralmente. Elas também estão fazendo uso da nota do Enem. Então você pode se inscrever nessas universidades para que você possa tentar cursar o ensino superior lá. Então algumas delas, inclusive, te oferecem até bolsa, tá? Algumas é só a forma de ingresso e outras é a forma de ingresso e ainda possibilita, de repente, você conseguir com bolsa, tá? Então, assim, nesse caso não, nesse caso seria uma espécie de SISU, né, para Portugal. Você se inscreve lá no site deles, né, como se você estivesse fazendo vestibular, né, e aí a nota sua seria a sua do Enem, a sua média do Enem. Eles vão avaliar a sua nota, né, como foi sua nota nas áreas do conhecimento, e aí isso vai servir de forma de ingresso, né, eles vão avaliar se você realmente tem condições de entrar lá de acordo com a sua nota,
tá? As inscrições para essas universidades geralmente ocorrem bem depois do SISU, do ProUni, tá? Geralmente é lá para abril, março, abril, que acontece as inscrições nessas universidades por aí, tá? Lá de Portugal. Então, no caso dessas, você cursa a universidade inteira fora do Brasil, né? Não sei se fronteiras não, você só faz um pedaço dela fora do Brasil, né? Você faz uma parte dela fora do Brasil. Então, nós temos todas essas opções. E aí, fechando, nós temos ainda a obtenção do diploma do ensino médio. Então, o pessoal que já tem 18 anos ou mais e ainda está cursando o ensino médio ou parou de estudar, né, ele pode fazer a prova do Enem para tentar concluir. Então, ele pode fazer a prova, dependendo da nota que ele tirar, ele consegue a certificação do ensino médio. Então, nesse caso, nós temos uns requisitos, né, uns pré-requisitos. Então, olha só, se ele atingir no mínimo, né, um mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, né, mais 500 pontos no mínimo na redação, ele estará apto a receber a certificação do ensino médio, tá? Então, nesse caso, tem que ter no mínimo 450 pontos em cada área, né, para dar uma média de 450, e aí você tem que ter também no mínimo 500 pontos na redação, ou seja, metade da redação, né, e basicamente metade das outras áreas, né, um pouco menos, né. É possível também você obter a certificação parcial. Então, se você fez o Enem esse ano, né, e vamos supor que você eliminou só, das 4 áreas, você eliminou só 3 áreas mais a redação, ficou uma área que você não eliminou, por exemplo, matemática. Você pode requisitar a certificação parcial, né, só das áreas que você concluiu, né, isso não te dá o direito ainda de concluir o ensino médio, mas no ano seguinte você pode obter a certificação só daquela que você não conseguiu nesse ano. Então, juntando as duas certificações, você vai aí sim, né, fechar a certificação total do ensino médio. Isso é possível, está previsto também nas normas, né? Então, olha, veja o leque de possibilidades que o Enem ele traz para a gente hoje, né? E cada vez mais. Então, tudo isso aqui é somente por uma prova, né? Que você faz em 2 dias. É uma prova que, na verdade, ela pode mudar a sua vida, né? Ela traz aqui, ó, muitas oportunidades para a sua vida. Então, vale a pena se preparar. Eu trouxe aqui pra gente também só eu peguei da internet aqui só um esboço, mais ou menos, da média das notas que você tem que atingir para concluir, para tentar entrar no SISU, né? Lembrando que o SISU é para a universidade pública. Aqui seria um panorama, assim, geral, né? Isso aqui também vale para o ProUni. O ProUni é um pouquinho mais baixo, mas as notas do ProUni e do SISU, assim, estão muito próximas, tá? Para a bolsa de 100% do ProUni tá muito próxima com o SISU. Então, olha só, as áreas tecnológicas, né, e algumas licenciaturas, né, você tem aí um mínimo de 600 pontos. Então, a partir de 600 pontos, você pode sonhar e entrar num curso desses aqui. Já História, Letras, Geografia, Biblioteconomia, Sociologia, Agronomia, aí você tem aqui mais ou menos de 600 a 650, né, seguido aqui para cima de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Biologia. Na sequência aqui para cima, já no meio da pirâmide, você tem Arquitetura, Administração, Matemática, Nutrição. É claro que isso aqui é uma média geral, então varia muito de universidade para universidade. Então tem universidade que a administração pode estar mais baixo. Tem universidade que a enfermagem vai estar mais alta. Então varia muito, mas isso aqui é só uma noção bem geral da média nacional assim, que você tem que atingir, né? O que você tem que perceber é que tem que ter no mínimo 600 pontos, né? No mínimo. Tem que ser acima de 600 pontos para você pensar em escolher algum curso, né? Medicina está aqui, né? No topo, basicamente, aí da pirâmide. Medicina, ela varia aqui de 800 até aqui para cima, né? De 800 acima, 850 acima, né? Algumas engenharias também. Então, é só para que vocês tenham uma noção, né? Lembrando que o Enem, a nota vale 1.000, né? Até 1.000 pontos, né? Você tem de 0 a 1.000 cada área, mas quando você faz a média das áreas dá 1.000 pontos e a redação 1.000 pontos. Então, você tem que ter aí uma média geral de, no mínimo, né, 600 pontos, né, acima, para você tentar
pleitear alguma coisa na universidade, tá? É claro que algumas universidades, assim, mais do interior e tal, que são mais afastadas, sobra vaga, então às vezes a nota pode até ser um pouco mais baixa, né? Agora, nos grandes centros, elas são mais altas, a nota tende a ser mais alta, né? Então, por isso que muita gente sai dos grandes centros, aí, das capitais, e vai cursar no interior do Brasil, porque a chance, né, às vezes é maior. Então, quem tem condições, né, muita gente acaba fazendo isso. Basicamente, como é que funciona a prova, né? Como eu falei das 4 grandes áreas, é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem ciências da natureza, que é física, química, biologia. Você tem aí linguagens e códigos, você tem língua estrangeira, português e artes, você tem matemática sozinha aqui, ciências humanas, né? História, geografia, filosofia e sociologia. Então você vai ter aí 45 questões de cada área dessa. Então no primeiro dia você só vai ter 45, totalizando 90 questões no primeiro dia, no sábado. E você vai ter mais 45 no segundo dia, ou seja, 90 questões mais a redação, né? Que é basicamente dessa forma aqui, ó. Primeiro dia, 45, né? 45 questões de ciência da natureza e 45 de ciências humanas. Você vai ter 4 horas e meia para realizar essa prova. No segundo dia você já vai ter 90 questões também, né? Só que você tem 5 horas e meia, porque você tem 1 hora a mais pela redação, né? No segundo dia nós temos a redação, né? Lembrando que só a redação vale 1.000. Então o carro-chefe aí do Enem é você obter aí uma nota muito boa na redação, né? E tentar tirar o máximo que você conseguir na prova objetiva, né? Mas o esqueleto, assim, da prova seria isso aqui, tá? 90 questões do primeiro dia, 90 no segundo, mais a redação. Isso, né? Observando tudo isso aí, é possível perceber o seguinte, né? Considerando o número de questões e a questão e a ideia de que nós temos aí um período para preencher o cartão resposta, que é no mínimo 30 minutos, o tempo médio para a resolução de cada questão, na verdade, nós temos aí então 2 minutos e 40 segundos. Então, é uma prova muito extensa que exige preparação. Não adianta o cara aventureiro nunca ter feito o Enem, nunca ter treinado as questões e chegar lá no dia que ele dificilmente vai conseguir resolver essa prova em 2 minutos e 40 segundos cada questão, tá? Ele vai pegar as 4 horas e meia e muitas vezes não vai conseguir ler a prova toda, resolver todas as questões, porque ele não tem esse controle do tempo, né? Então, por isso que é ideal que você se prepare, né? Que você treine a prova sempre, que você marque o tempo que você gasta para resolver, que você estude os conteúdos, né? Porque estudando o conteúdo você vai conseguir bater o olho na questão, já saber o que fazer e poder resolver. Então, nós temos basicamente isso, né? 2 minutos e 40 segundos, né? O tempo disponível para a realização da redação é de 1 hora, né? Então, muita gente deixa aí como sugestão, né, 40 minutos, né, para rascunho, né, para você rabiscar a redação e mais 20 minutos para você passar limpo, né? Não passando de 1 hora, senão você vai tomar o tempo todinho da sua prova, né? E vai prejudicar na hora de resolver as outras questões. Então, eu costumo resumir que, na verdade, a prova do Enem, ela é agilidade e persistência, né? Ela é um conjunto aí de agilidade e persistência, né? Resistência, aliás, né? Ou seja, porque o cara tem que aguentar fazer a prova no primeiro dia e no segundo dia, né? Estar preparado para o pique, né? De 4 horas e meia, depois 5 horas e meia. E agilidade, porque ele vai pegar a prova, ele tem que ter todo esse feeling de pegar a prova e conseguir fazer nessa quantidade de tempo, né? Esse número tão grande de questões. A prova do Enem, quando você faz, em janeiro sai o boletim de desempenho. Então aqui eu trouxe um modelo do boletim de desempenho que seria a nota, né? Então aqui, ó, você tem a nota de linguagens e códigos, nesse caso aqui o aluno tirou 713, você tem aqui ciência da natureza, 769, ciências humanas, 760, matemática 1008 e redação 800. Então aqui foi um boletim com a nota excelente, né? O cara foi com a nota muito boa. A nota dele aqui foi altíssima, né? Já para competir até talvez aí tentar medicina em algum lugar, né? A nota dele foi excelente. Então, olha só, você vai receber isso aqui lá em janeiro, tá? Em 2015, olha só, nós tivemos aí a maior nota de matemática foi 1008, que foi desse aluno aqui. Nós tivemos a nota menor, né? Que foi a nota mínima de 280.
Ciência da natureza 800, a mínima 300, aqui 850, ciências humanas 314, 825, 302, tá? Aí a gente pergunta, mas a nota de matemática foi 1008, mas a prova só vale 1000, como é que isso foi possível? Pessoal, é pelo seguinte, o cálculo da nota do Enem, o peso das questões, ele é calculado de acordo com o desvio padrão. Então, da evolução dos candidatos. Então, a partir do momento que o pessoal realiza a prova, quando o pessoal acerta mais uma determinada área, essa nota fica muito próximo da média, né? Da média padrão, né? Então, o peso da questão é menor. Quando a galera erra muito em determinada área, um determinado grupo de questões, isso se afasta um pouco da média, né? Da média da prova. Então, existe uma diferença, né? Entre a média e existe um desvio, né? Uma diferença entre a média esperada e a média realizada pelo pessoal. Então, essa diferença, né, acaba aumentando o peso da nota da prova. E por isso que isso ocorre muito em matemática, que o pessoal erra muitas questões em matemática, então a prova de matemática acaba tendo um peso maior, ou seja, de certa forma, valendo mais do que as outras áreas. Onde o pessoal acerta mais, acaba valendo menos, e onde o pessoal acerta menos, acaba valendo mais, tá? Então, por isso que a galera, quando capricha em matemática, né, arrebenta em matemática, a nota vai lá em cima, porque acaba tendo aí um peso um pouco maior do que nas outras áreas, né? Então, dá um up na nota, né? Então, vale muito a pena se dedicar, e matemática e redação vale muito a pena o pessoal se preparar bem, que a nota dá um gás legal. A prova do Enem, ela tem um sistema, né, o TRI, né, de correção, que é um fator de correção aí, que ele, na verdade, ele mede, né, é feito um pré-teste antes e eles classificam as questões aí como fáceis, médias e difíceis, tá? Basicamente é esse o sistema. Então você tem essas notas classificadas, existe uma régua, né, que encaixa as questões aí nesse perfil, e aí a partir desse momento, à medida que os candidatos vão resolvendo, né, as notas são encaixadas aí e o sistema ele vai calculando a nota a partir disso, tá? Tem uma formulazinha lá toda detalhada lá, mas assim, simplificando, seria mais ou menos nesse sentido. Então olha só, aqui eu tenho um exemplo, né, de como funciona o TRI para quatro pessoas aqui, ó, 4 alunos. Então, nós temos aqui o primeiro caso, né, de uma aluna que ela foi e acertou 20 itens, tá? Todo mundo aqui acertou 20, tá? Basicamente. Só que em posições diferentes. Então, essa primeira aluna, ela acertou aqui, ó, todas as fáceis, né? Todas as de dificuldade baixa. Então, ela acertou todas as fáceis, um pouco das médias, e errou todas as difíceis, tá? Qual que foi a nota dela? 615. Beleza, o carinha aqui, o segundo, ele errou todas as fáceis, acertou todas as médias e aqui errou as difíceis. Chegou a acertar 3 aqui e errou as difíceis. Qual que foi a nota dele? 376. O terceiro carinha errou todas as fáceis, quase todas as médias, acertou um pouco aqui e acertou todas as difíceis. E o último acertou um pouco de cada, olha, acertou boa parte das fáceis, acertou aqui um pouco das médias, né, e acertou aqui um pouco das difíceis, né, errou bastante as médias, acertou um pouco das difíceis. Isso aqui, né, aqui foi mesclado um pouco, né? O que acontece? Nesse primeiro caso, o sistema entende que houve uma coerência pedagógica, porque é esperado realmente que o aluno acerte. O aluno que acertar muitas questões fáceis, ele vai acertar um pouco das médias e ele vai ter uma grande dificuldade nas difíceis, né? Isso é esperado, né? Então ocorre uma coerência aqui pedagógica de conhecimento, né? Então por isso que a nota aqui foi mais alta. O sistema entende, nesse caso, que houve uma coerência. No segundo caso, e terceiro, já foi meio estranho, porque o aluno, se ele errou todas as fáceis e acerta as médias e as difíceis, tem alguma coisa meio estranha. Então o sistema entende que, de certa forma, ele deve ter chutado, tá? Então o TRI, que é o Sistema de Teoria Resposta ao Item, ele prevê essas coisas, né? Ele tenta medir isso aí, e quando ele deduz, né? Quando ele entende que o aluno está chutando, a nota dele cai, né? Então ela sofre uma queda. Veja a diferença, todos eles acertaram o mesmo tanto de questões, mas em posições diferentes. Olha a nota dessa aluna que teve a coerência pedagógica melhor, 615. Olha o aluno que acertou todas as difíceis,
301. Então, tem um sistema anti-chute, né? Então, a prova, ela prevê quando o aluno, assim, de certa forma, está chutando, né? Que ele acaba acertando aí as mais difíceis, errando as mais fáceis e tal, então não há uma coerência. Então, esse sistema, ele prevê isso na prova do Enem, tá? Só se o cara for muito sortudo mesmo para ele conseguir chutar, né? E acertar todas as fáceis e acabar errando as difíceis, né? Mas no geral, quando se chuta, acaba ocorrendo essa incoerência e aí a nota desce, tá? Beleza. A redação, né? A professora Joana preparou pra gente aí também um resumo, tá? Ela detalhou pra gente aí um resumo sobre detalhou um pouco mais, né, sobre algumas dicas da redação. Basicamente, a redação, ela tem um peso grande, né? Porque, como eu já falei, ela vale 1.000, é o mesmo tanto da objetiva. Então, o pessoal tem que dar uma atenção especial para a redação, tá? Até porque ela é pré-requisito para você conseguir alguns programas daquele lá. Se você zerar, você não tem como, né, pleitear. O texto é sempre em prosa, a extensão mínima de 30 linhas e sempre é uma situação problema, tá? Sempre vai ter uma situação problema em que você vai ter que relatar sobre aquilo e sempre no final você vai ter que resolver o problema. Você vai ter que trazer uma proposta de intervenção, ou seja, você vai ter que apontar uma solução para aquele problema. Só que tem que ser uma solução razoável, não pode ser também querer inventar alguma coisa que seria impossível. Você tem que, com base naquela argumentação, você tem que convencer o examinador de que você trouxe ali no final do seu texto, né, já nos 2 últimos parágrafos, uma solução para aquele problema. Então, o texto você começa contextualizando sobre o assunto e no final você tem que apresentar uma solução para aquele problema. Sempre de forma impessoal, nunca copiando o texto motivador, né? Tá nesse sentido. Então, vale muito a pena. Vocês têm um ano inteiro para treinar vários temas de redação aí, ler muito sobre os assuntos, né? Ficar atento aos assuntos da atualidade. Geralmente são temas da atualidade, né? Então, tem que treinar a redação, que você vai ver que vai fazer a diferença na sua nota. Como é que funciona o cronograma, né? Basicamente, aí as inscrições aí para 2016, saiu o edital aí essa semana, então as inscrições aí nós teremos do dia 9 ao dia 20 de maio, tá? Então, não percam essa oportunidade, porque o prazo aí voa, né? De 9 a 20 de maio, um curto prazo para você fazer a inscrição. A prova é 5 e 6 de novembro. Esse ano a prova vai ser em novembro porque tem o período eleitoral aí, né? Nós temos as eleições nos municípios, então foi deslocado aí para depois de outubro. 5 e 6, então sábado e domingo de novembro. Quando que sai o resultado? Em janeiro, tá? Janeiro de 2017 sai o resultado. Taxa de inscrição R$ 68,00, então houve um pequeno aumento aí de R$ 5,00 do ano passado para esse ano, R$ 68,00. A respeito da isenção, como é que funciona? Estará isento, né, os alunos concluintes do ensino médio 2016, tá? Eles estarão isentos. Quem tiver então no 3º ano esse ano, está isento. E os estudantes que declararem carência, tá? Então, quem não se encaixa no perfil de concluinte ali de 2016 e tal, né? E detalhe, aqui são concluintes de escola pública, né? Então, os outros alunos, né, que não se encaixam nesse perfil, ele pode, né, marcar a declaração de carência. Então, ele vai ter que preencher um questionáriozinho lá, estudo socioeconômico, e aí, né, que se ele declara que ele não tem condições de pagar a taxa e tal, então o MEC vai avaliar e vai ver se dá ou não a isenção para esse aluno, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Uma outra coisa, né, uma observação é que quem se inscreveu ano passado e não foi fazer a prova, ele perde automaticamente o direito esse ano de isenção. Então, você, de certa forma, acaba se queimando com o MEC, né? Se você não fez a prova no ano anterior, se inscreveu e não fez a prova, eles têm um custo com a sua prova, com várias coisas, então acaba que você não tem a possibilidade aí de pleitear a isenção, tá? Então, tome cuidado com isso, se inscreveu, vá e faça a prova, tá? Tem uma exceção que seria o seguinte: quem se inscreveu ano passado e não pôde fazer, mas teve uma justificativa muito forte, o MEC ainda abre uma justificativa lá, tem um espaço para você enviar uma justificativa, né, para você explicar o motivo pelo qual você não foi, né, comprovar e tudo. E se for um motivo que eles, né, considerem razoável, você vai ter a justificativa acatada e tudo bem, você pode pleitear a isenção. Mas caso contrário, você não consegue,
tá? Então, basicamente é isso. Nós teremos aí mais uma série de videoaulas ainda sobre cada tópico daquele do Enem, só sobre o SISU, só sobre o ProUni, só sobre a conclusão do ensino médio. Então, aqui seria um panorama geral, mas tira dúvidas geral, assim, que a maioria das pessoas não ficam meio perdidas ainda sobre como que é a estrutura do Enem, como é que funciona e tal. Não percam tempo, tá? Tem um ano inteiro para se preparar, certo? Monte um cronograma de estudo, treine a redação, tá? Treine as questões anteriores, as provas anteriores. E é isso aí. Boa sorte para todos.